bora tentar fazer umas conexões entre nova direita e automobilismo? Bom, eu vejo muito essas conexões como cientista social e como fã de automobilismo, como alguém que gosta das categorias e etc, e que gosta do esporte a motor. Então espero que eu possa trazer algumas desses insights, dessas percepções pra gente discutir aqui hoje. Vamos lá? Bom, começando com a Fórmula E, que é aí uma categoria muito interessante que tem trazido discussão sobre carbono, sobre motores elétricos, né? Então é uma categoria 100% de motores elétricos, não tem barulho e ninguém morreu por isso. Enfim, a Fórmula E é uma categoria global também, né? E tem passado por diversos países, veio pro Brasil já algumas vezes. E é muito interessante esse movimento para que a gente possa pensar as nossas emissões de carbono e como as categorias de automobilismo podem sim fazer esse movimento sem que percam o público, né? Já que esse é talvez o maior medo, enfim. E é muito interessante que a Fórmula E tenha tomado esse espaço e esteja crescendo tanto. Mas a conexão que eu quero trazer é exatamente com a Arábia Saudita. Algumas empresas sauditas são patrocinadoras da Fórmula E e, em específico, a PIF, enfim, a PIF, que é aí um fundo saudita, né, que é estatal. Então é por meio desse fundo que o Estado saudita vai fazer investimentos em empresas, enfim, dentro e fora da Arábia Saudita. Dentro da Arábia Saudita é feito principalmente para empresas e indústrias que vão pertencer a alguns aliados da família real saudita, né, do príncipe, enfim. São aí esses aliados, faz um pouco de sentido, né, pensando no que é a Arábia Saudita hoje, mas fora também isso acontece, e inclusive o PIF, ele investe hoje no Newcastle United, que é aí o time de futebol da liga inglesa, né, da Premier League. Enfim, isso faz todo sentido quando a gente pensa em sports washing, que eu já falei aqui antes, então tem um vídeo no meu Instagram sobre sports washing, e eu falei um pouco de sports washing no último vídeo também. Então a gente pensar essa trajetória da Arábia Saudita com relação ao sports washing, faz todo sentido que eles estejam investindo nisso, então em categorias de automobilismo e em times de futebol, mas o que não faz muito sentido é que é exatamente a Fórmula E, que é essa categoria que vai trazer aí essa discussão sobre sustentabilidade, sobre as nossas emissões de carbono, que esteja aliada a uma empresa, um fundo estatal saudita, que é aí basicamente o país responsável por 4,4% das emissões globais de carbono, né? É um país aí que tem uma das maiores petrolíferas do mundo, que é a Aramco, que é muito famosa também, então, que também patrocina a Fórmula 1, que patrocina equipe de Fórmula 1, né, a Aston Martin, se não me engano ainda é patrocinado pela Aramco, e é um pouco suspeito, é um pouco esquisito que a Fórmula E tenha feito esse movimento, mas não me estranha quando a gente pensa como esse novo movimento de direita, extrema direita, nova direita, tem se apropriado de algumas pautas para se colocar no poder, né? Então a gente tá falando de sports washing e de greenwashing. Então, você dá com uma mão e tira com a outra, né? Então, é interessante pensar esses movimentos também e de que nada acontece no vácuo, né? Assim, a Fórmula E é uma categoria muito interessante, mas ela precisa de patrocínio, ela precisa de dinheiro, e para isso acontecer, ela precisa abraçar essa contradição, que é esse país que abusa de direitos humanos, que tem diversas denúncias sobre o assunto, e para além disso também tá relacionado com a poluição do mundo, patrocinando uma categoria que, na verdade, fala de não poluição do mundo. Então é um ponto a se pensar. Próximo. Eu queria trazer também o caso da NASCAR, que eu não sou uma especialista em NASCAR, mas eu assisti um pouco do documentário sobre o Bubba Wallace, que é aí um piloto negro, né? E aí a gente vai entrar nessa nuance do que é ser negro ou não, porque ele é o que a gente leria no Brasil como pardo, mas lá, por ser filho de uma mulher negra, ele é lido como negro, e tudo bem, é isso mesmo. Então, ele fez todo esse movimento, ficou muito famoso durante o Black Lives Matter, algo que aconteceu parecido com o Hamilton. E no contexto da NASCAR, ali próximo de 2020, se eu não me engano foi em 2020 mesmo,
a NASCAR fez um movimento de proibir a bandeira dos confederados durante as competições, né? Então, o que é a bandeira dos confederados? A bandeira dos confederados, ela é hoje associada muito aos movimentos de supremacia branca, né? Aos supremacistas brancos, porque ela tem um passado aí que remete à Guerra Civil Americana. Os estados do Sul utilizavam essa bandeira, né? Que tem uma cruz ali esquisita, um negócio muito estranho. Inclusive, uma bandeira muito feia. E os estados do Sul utilizavam dessa bandeira para representarem a eles, né? Porque era uma guerra civil, os estados do Sul contra os do Norte. E os estados do Sul eram basicamente a favor da escravidão. E eles estavam lutando pelo direito de escravizar pessoas. E a NASCAR só baniu essa bandeira, outro dia. Enfim, mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que, para além desse banimento, que veio antes tarde do que mais tarde ainda, é que houve uma certa revolta por parte do público, né, que acompanha a NASCAR, e que muitos são ali dos estados do Sul e que, né, querem reclamar esse direito de serem racistas e de serem supremacistas brancos e de terem orgulho de serem brancos, porque como assim? Eu não posso ter orgulho da minha cor e dos meus genes. Sydney Sweeney has great genes. Quem entendeu, entendeu. Quem sabe, sabe. Enfim, então aconteceu também esse movimento dessas pessoas que gostavam do esporte, que acompanhavam e que se sentiram mal ou se sentiram lesados de alguma forma quando essas bandeiras foram banidas do esporte, o que mostra mais uma vez, principalmente pensando nos Estados Unidos, como esse movimento de direita, de nova direita, de extrema direita tem chegado a parte considerável assim do público e que eu acho preocupante, né? Então, mais uma conexão aí do automobilismo com esse movimento. Próximo, Stock Car. Gente, esse assunto é muito complicado pra mim, assim, muito complicado falar disso, porque a Stock Car fez um desastre aqui na minha cidade, né? Eu sou de Belo Horizonte. Eu já tentei fazer um vídeo sobre isso, mas é muito difícil pra mim, assim, expor essas questões. Não porque eu não quero falar sobre o assunto, porque eu tenho medo de alguma coisa, mas porque me dói mesmo falar disso, assim. E eu sinto que as pessoas do meio, as minhas colegas criadoras de conteúdo e colegas homens também, né? Não estão muito interessados em falar sobre o assunto, porque te corta conexões, né? Porque atrapalha de alguma forma o que você vai poder ter de acesso, mas enfim, eu ainda vou tentar fazer um vídeo sobre isso. Mas o que eu quero falar aqui tem a ver um pouco com esse movimento que a Stock Car fez aqui em Belo Horizonte, né? Foi um desastre. Se vocês quiserem pesquisar sobre, tá aí, tá na internet pra todo mundo saber. Eu vou tentar deixar algumas matérias aqui também sobre o assunto. Mas o que aconteceu foi basicamente que destruíram parte das árvores, que cortaram árvores aqui para fazer um circuito, entraram numa briga judicial com a Universidade Federal de Minas Gerais, que é onde eu me formei, porque o circuito passava na porta da universidade, onde tinham alguns animais no hospital veterinário, e isso causou um problema muito grande, uma disputa aí, mas acabou que aconteceu sim a corrida em 2024, né, ano passado, a contragosto da população local, né, da comunidade e da UFMG. Qual que é o ponto aqui, né? Qual que é o caso principal que aconteceu que eu queria trazer aqui? O site Grande Prêmio, que talvez vocês conheçam, que é responsável aí por várias matérias, né? Eles cobrem basicamente todas as categorias de automobilismo do mundo, que falam muito de automobilismo e tal, trazem muitas informações, é um jornalismo muito sério. Na época buscou entender o que estava acontecendo e conversou com a UFMG para trazer a opinião deles e o lado deles da história. E trouxeram uma matéria muito interessante, assim, sobre o assunto. Acho que no mesmo dia, ou no dia seguinte, a credencial do jornalista que tinha feito a cobertura foi cancelada. Então ele não poderia cobrir o evento presencialmente, porque a Stock Car tinha cancelado a credencial dele, porque ele tinha feito a matéria no dia anterior. É claramente um movimento de censura, né? Assim, E é triste, porque é uma categoria que tinha tudo pra ser grande, né? E assim, muita gente não sabe sobre o assunto e muita gente vai ignorar também. Mas é uma categoria que tinha tudo pra ser super representativa do Brasil e que trouxesse mais pessoas pra esse mundo. E tem trazido, né? Querendo ou não, muitos criadores de conteúdo têm tido acesso e tem falado de Stock Car, mas eu acho que isso mostra só a pequenez, assim, da administração e de como eles foram
foram bobos, foram pequenos mesmo nesse assunto. Uma outra coisa com relação à censura que aconteceu dentro da Stock Car é que alguns pilotos, né, acho que Felipe Massa estava nesse meio, eles foram multados por falar mal da categoria. E parece que existe um artigo, né, no regulamento que proíbe que eles façam isso, enfim, teve matéria do GE sobre o assunto. E por que eu tô falando dessas duas questões? É que tem tudo a ver com censura e tem tudo a ver com o modus operandi da direita, da nova direita, extrema-direita mundial hoje. Acho que no Brasil também tem se tornado muito comum, assim. E quando uma organização faz esse tipo de movimento, tem esse tipo de comportamento, eu acho muito preocupante, sabe? Sinto que a gente não tem abertura para discussão, sinto que a gente não consegue expor o nosso descontentamento com algumas coisas. E como acontece em, né, governos autoritários, a gente só é calado, né? Nesse caso, como eu disse no início, o automobilismo ele é só um ambiente micro do que seria o macro, né? Do que seria um país ou do que seria o mundo. E a gente vê esses movimentos de censura, assim como acontecem em diversos países antidemocráticos, né? Em que a democracia não é plena. A gente vê esses movimentos acontecendo dentro das categorias de automobilismo também. Ver isso acontecendo no Brasil é muito triste, assim, é muito... Abre os olhos da gente, dá um choque de realidade, mas deixa a gente... Me deixa, pelo menos. É muito triste de ver isso acontecer. E por último, vamos falar da gigantesca, da maravilhosa, vamos falar da Fórmula 1, né, gente? Eu acho que é onde eu mais consigo ver algumas questões acontecendo e é onde eu acho que a gente consegue visualizar mais também, né? Então aí, começando pelo que é mais visível, né, a gente tem a Fórmula 1 recebendo figuras muito... controversas pra dizer o mínimo, né? A gente vê a Fórmula 1 recebendo Donald Trump, a McLaren recebendo ele e o Zac Brown super feliz, com um sorriso de orelha a orelha. De tipo, seja muito bem-vindo. E o cara com boné maga, sabe? Do Make America Great Again. Que é um cara nojento, sabe? Que é uma pessoa que claramente é autoritária e aí ganhou as eleições logo depois. Então, a gente tem visto a política que ele tem colocado pro mundo inteiro, né, trazendo tarifas e, enfim, com relação ao Brasil, eu não vou nem comentar, né, porque, né, não tem nem como eu abordar tudo aqui, porque é tudo muito complexo, é muito ridículo, é impensável, né, o que a gente tá vendo o Donald Trump fazer hoje com o mundo e com os Estados Unidos também, né, enfim, longe de mim querer que eles se deem bem no mundo, porque já fizeram muito mal pro mundo inteiro. Mas eu penso nas pessoas, né? E aí tem todo o movimento anti-imigração. E aí como que uma equipe como a McLaren, mas principalmente como que uma categoria como a Fórmula 1 se associa a um nome como esse, né? Muito triste, assim, uma categoria que se diz global, ou seja, que pensaria aí o respeito ao mundo todo, né? O respeito às diversas culturas do mundo. Enfim, estar em diversos países como que uma categoria e uma equipe se associa a uma figura como Donald Trump sem vergonha nenhuma, né? É muito, muito triste também. E uma outra figura também que ano passado deu o ar da graça foi o Nelson Piquet, que depois de muito tempo, depois de muito dizerem que ele teria sido banido e que ele não ia aparecer lá de novo depois do que ele fez com Hamilton, que é um caso que eu acho também gravíssimo. Novamente aí o Brasil mostrando que existem figuras muito nojentas, que tem que ser... a gente tem que tratar essas pessoas e jogá-las no ostracismo, sabe? Tratá-las como que elas são mesmo, né? Que são pessoas ridículas. No caso do Nelson Piquet, e aí apareceu no GP de São Paulo e como se nada, né? O que é muito triste, depois do que ele fez com Hamilton, depois das coisas horríveis que ele falou. E também por ser o Uber, né? Do Bolsonaro e figuras... nojentos. Inclusive, gente, off aqui. Postei isso no Twitter essa semana. É impressionante como o Nelsinho Piquet e o Bananinha se parecem. Na minha cabeça, eles são, tipo assim, a mesma skin. E aí eu falei isso também, de que é impressionante como dois velhos nojentos como esses tiveram a capacidade de fazer filhos iguais. Bom, para além das figuras esquisitas que estão presentes aí, a gente tem também o comportamento político interno da Fórmula 1, né? Então, a Fórmula 1 tem tratado também, de certa forma, com censura os pilotos, né? Mas aí também por intermédio, por parte da FIA, né? Não necessariamente só da categoria. Então, a FIA também tem toda aquela história dos palavrões, né? Que tem censurado alguns pilotos, não só da Fórmula 1, mas de outras categorias também. Mas eu acho que a Fórmula 1 fica mais nítido isso, né? A gente sente mais porque é uma categoria maior, enfim, mais conhecida.
E também aquela coisa toda de proibir protesto, né? De tipo, os protestos têm que ser previamente avisados, né? A gente tem que ficar sabendo primeiro que vocês vão protestar, né? Tem toda a coisa de não pode subir, né? Que surgiu aí em 2020 quando o Hamilton falou do assassinato da Breonna Taylor e subiu com a camisa de protesto. Então também não pode mais usar outras roupas que não seja macacão de corrida no pódio, que é o momento em que o mundo inteiro tá te vendo na TV. Então a gente não quer protesto político de forma nenhuma nesse momento. O que eu acho também muito perigoso. E novamente traz esse sentimento de que, né, a censura, ela tá nesses espaços e isso é muito, muito perigoso, assim, muito perigoso. E é o modus operandi da extrema-direita, da nova-direita. E que esses caras, donos dessas instituições e que estão ali dentro, né, o Bin Laden é uma pessoa claramente autocrática, né, é um cara aí que tem feito alguns movimentos políticos muito esquisitos, políticos internos, né, que eu digo da política do automobilismo mesmo, e que é preocupante, assim. Inclusive, quero fazer aqui um apelo ao jornalismo, porque gostaria muito de ser jornalista, mas não sou. Ao jornalismo político esportivo, gente, assim, eu sinto muita falta disso. Eu ouvi sobre esse assunto no Foro de Teresina, que é um podcast que eu gosto muito, em que eles estavam falando sobre isso, em como eles sentem falta disso também, então todo esse escândalo que a gente viu na CBF, aqui no Brasil, de como é difícil a gente encontrar um jornalismo sério que vai falar desses assuntos, dessa política interna dos esportes, né? Então eu sinto muita falta de encontrar, talvez seja eu que não achei mesmo, ou eu que não pesquisei direito, inclusive se vocês souberem, deixa aí pra mim, jornais, jornalistas que falam desses assuntos, mas da política interna da FIA, da Fórmula 1, eu acho um pouco difícil de ficar sabendo, assim, eu acho que falta um pouco desse jornalismo mais investigativo, que eu sinto um pouco de falta, assim. Enfim, espero achar fontes interessantes e espero que o nosso jornalismo brilhe nesse setor. Bom, gente, eu acho que eu falei muito, inclusive, acho que eu tirei um caminhão de questões das minhas costas. Tenho pensado muito daqui pra frente, pra qual caminho o esporte vai levar a gente como fãs e qual que é o nosso papel nisso também. Então, espero que vocês deixem comentários e falem sobre o assunto pra gente discutir sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem me acompanhando por aqui, vou, na medida do possível, sempre trazer vídeos sobre esses assuntos. Me sigam no Instagram, me sigam nas redes sociais, Mimi on Track em praticamente tudo. E é isso, vamos criando a nossa comunidade, vamos trocando ideias sobre esses assuntos que eles são muito importantes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!